O Centro Espírita Irmãos do Caminho, entidade organizadora desta 18ª Semana Espírita de Ponta Negra, tem a honra de trazer como expositor do tema Eu Sou a Luz do Mundo, um dos ícones da divulgação do Espiritismo Consolador. O senhor Frederico Menezes é publicitário, natural do estado de Pernambuco, palestrante e escritor espírita há 35 anos, e presidente da Casa do Caminho na cidade do Cabo, Pernambuco. Para ele, o que mais importa em sua trajetória no movimento espírita são as amizades construídas. E para iniciar suas reflexões desta noite, convidamos o senhor Frederico Menezes. Filhos da luz, boa noite. Gostaram da boa noite? Filhos da luz. Isso é maravilhoso, né? Muitas vezes, aliás, quase sempre, quando tenho a oportunidade de ser convidado dos estados do Brasil para falar de Jesus ou sobre o seu Evangelho, eu sempre sou obrigado a refletir no estudo que eu tive a oportunidade de ler há cerca de 8 anos atrás, quando vários pensadores, vários pesquisadores sobre o comportamento humano falavam perplexos da figura enigmática e desafiadora de Jesus de Nazaré. Em toda a história da civilização, nenhum personagem foi tão biografado quanto ele. E olha que a humanidade conhece nas suas páginas figuras exponenciais da filosofia, das artes, da administração, dos exércitos, da bondade, mas nenhuma outra personalidade atraiu tanta atenção de escritores, de pensadores, de psicólogos, de psicoterapeutas, de homens de ciência, de biógrafos. Nunca nenhuma outra personalidade foi tão devassada pela inteligência humana quanto a figura extraordinária do Mestre de Nazaré. Mas isso não é apenas porque ele é uma figura clichê da religiosidade humana, não. Segundo esses pensadores, aquilo que ele trouxe para a humanidade ainda é hoje extremamente ousado. O que Jesus propõe para a criatura humana é de uma ousadia superlativa, tanto no que diz respeito ao comportamento e atitude da criatura, quanto sobretudo sobre a inteligência, a profundidade e a proposta que ele traz para um ser humano feliz e uma criatura resolvida. E observe que ele faz a ponte com todas as necessidades do ser humano em todas as épocas da humanidade. Quando nós lemos os seus ensinamentos, esses pensadores são remetidos a entender que ele não falava apenas há 2000 anos atrás, que ele não interessa apenas àqueles que admiram a Bíblia, mas interessa sobretudo a todos aqueles que tentam entender o que é o ser humano e tentam decifrar os caminhos para termos um dia uma sociedade feliz, equilibrada, harmônica e saudável. Não por acaso, os estudiosos do naipe do campo do psiquismo humano, eles estão cada vez mais se enfronhando na direção de tentar entender e colocar em prática a proposta que ele nos trouxe há um pouco mais de 2000 anos atrás. Porque lá atrás, antes de existir a psicologia, Jesus já se referia, por exemplo, a um dos grandes dramas da vida humana na sociedade atual. Ele já se referia, antes de existir a psicologia, a uma das doenças da alma dos dias de agora. Eu vou falar o nome dessa doença com tranquilidade, porque eu sei que nenhum de vocês tem esse problema hoje.
a ansiedade. E Jesus falava da ansiedade há mais de 2000 anos atrás. E a ansiedade é epidêmica nos dias de agora. A ansiedade é, na verdade, uma pandemia. Porque as pessoas vivem, não por acaso, com gastrite. Tem alguém com gastrite aí? Alguns já detectaram e outros também não sabem. Úlcera gástrica, esofagite, o famoso refluxo e o ronco deslumbrante durante a noite. Tudo isso como consequência de uma análise que em vários campos da ciência humana tentam estudar e encontrar resposta, seja analisando a hiperacidez desencadeada pelo campo emocional, o quadro psicótico, neurótico, perturbado e perturbador que provoca insônia, sono leve e faz nascer a chamada geração Rivotril, tão popular nos dias de hoje. Rivalizando com as farmácias, nós temos os centros espíritas. Então essa relação tem tudo a ver com esse quadro de perturbação emocional e essa insegurança mental apresentada pela criatura nos dias da modernidade, nos dias da alta tecnologia, nos dias do smartphone, do iPhone, do iPad e do iPad, que faz brotar as pessoas que vivem em coletividade, mas sozinhas. Esta semana eu levei uma pessoa amiga para o médico com um problema de coluna. Estava lotado o consultório. Sentei ao lado de um senhor muito distinto e começamos a puxar o assunto. Nada para aproximar mais do que a doença. E ele tinha levado a esposa, que havia levado uma queda, e eu levado essa pessoa amiga. E de repente, quando eu olhei em volta, só nós dois conversávamos. E 5 pessoas sentadas ao nosso lado, de cabeça baixa com o dedo nervoso. Vocês sabem o que é isso? Não é contando dinheiro. E eu disse para ele: observe, meu amigo, as pessoas não se olham e nem se falam. Às vezes chegam a conversar pelo iPhone ou pelo celular com a pessoa do lado, ali pertinho, mas manda mensagem uma para outra. Um dia eu estava no shopping Recife e de repente, no meio daquela multidão, eu identifiquei uma jovem, uma adolescente, devia ter no máximo 15 anos de idade. E ela vinha com aquela característica que nós temos nos dias de agora, andando e assim, de cabeça baixa e só movimentando os dedos. E eu de propósito, eu disse, eu calculei para onde ela ia, vou ficar na frente. E quero que ela bata em mim. Porque quando ela bater, ela vai perceber que eu estava de cabeça baixa e não estava observando para onde andava no meio de tanta gente. Então ela ia para o lado, eu fui encostando e fiquei esperando. Ali era de cabeça baixa. E eu plantado, só esperando o choque. Quando ela chegou bem pertinho de mim, ela desviou. Eu acho que essa geração tem antena. É impressionante. É um desenvolvimento biológico. Elas já são criadas pelo fenômeno da irradiação, da ressonância do celular ou do smartphone, seja lá o que for. Pois bem, nós vivemos na coletividade, mas convivemos com a solidão. Solidão a 2, solidão a 3, solidão a 4, solidão a família. Tudo isso caracterizando esse apartheid emocional que faz com que a gente não consiga estabelecer aquilo que é uma proposta colocada por Jesus há um pouco mais de 2000 anos, para que a gente pudesse sentir o outro e ver o outro como se fôssemos nós na posição do outro, fazendo a ele o que gostaríamos que ele também nos fizesse. Então, quando Jesus fala de ansiedade, ele está tratando de uma doença dos dias de agora, quando ele diz:
Alguém pode estar pensando aí, aonde Frederico achou no Evangelho Jesus falando em ansiedade? Não, ele não usou o nome ansiedade. O termo ansiedade não está posto ali. Mas ele usou o sentimento, a emoção, a perturbação, a angústia. Ele usou a sintonia e a consequência da ansiedade. Olha lá quando ele diz: não vos atormenteis pelo dia de amanhã, pois a cada dia basta seu próprio mal. E quer uma definição melhor do ansioso do que aquele que sofre por um problema que talvez nem chegue? O ansioso mal resolve o problema de hoje, já está sofrendo pelo que vem depois, que ele acha que vem depois. Há pouco tempo lá, no Cabo de Santo Agostinho, tivemos uma experiência fabulosa. Eu faço também palestras no campo profissional, na área de consultoria de marketing e recursos humanos. E eu estive no setor administrativo de uma empresa localizada em Recife, com a sua base operacional em Suape, o porto de Suape. Quando eu cheguei lá para fazer uma observação com os trabalhadores, cheguei num momento de clima de extrema tensão. Todos estavam mais ou menos 45 funcionários, mãos geladas, mãos frias. Tinha gente que passava mal, gente com disenteria, pessoas com insônia há uma semana, porque havia chegado o comunicado de que o presidente da empresa estava vindo de São Paulo, iria passar no escritório. Foi o caos. Corre para fazer relatório, para organizar a mesa, para deixar tudo pronto. Mas meu Deus, se ele não gostar, vamos perder o emprego. Tinha gente desesperada porque diziam que o homem era um carrasco, era um cão chupando manga, de cabeça para baixo. Então imagine o temor das pessoas. E o pior, o gerente do escritório disse: olha, tem que estar tudo impecável, porque olha, se ele vê um probleminha, é capaz de despedir na hora. Pois bem, chegou o dia. O presidente aportou no aeroporto dos Guararapes. De lá, pegou um helicóptero, foi para a empresa em Recife mesmo, desceu, todos desesperados, suando frio, com angústia, taquicardia. O presidente entrou na sala, no escritório, deu bom dia a todo mundo, sorriu para as pessoas, observou a sala, conversando com o assessor que estava com ele, despediu-se, pegou o helicóptero e foi para Suape. E de lá bateria de volta para São Paulo. 30 segundos ele passou no escritório em Recife. E ficou a pergunta: valeu desinteria uma semana por 30 segundos? Insônia de quase uma semana por 30 segundos. E qual o problema? Ansiedade. Sofrer por antecipação. Medo do amanhã. Por isso que não consegue nem resolver o hoje. Porque quem vive escravo do passado ou temeroso do futuro não tem estrutura nem dignidade para construir o presente moderno. Por isso que a consciência espírita, assim como a consciência do Evangelho, é do presente. A eternidade é agora. O amanhã virá. O ontem já passou, mas o presente é quem define o amanhã. Jesus falou, portanto, que não adiantaria estarmos atormentados pelo dia de amanhã, porque cada dia é responsável pela necessidade profunda de cada um de nós. A complexidade estruturada no Evangelho de Jesus e em sua proposta, embora a simplicidade encantadora com que ele se nos apresentou esta proposta, faz com que pensadores das diversas expressões humanas estejam cada vez mais tentando entender a figura de Jesus de Nazaré. E não estou falando de pastores, nem de padres, nem de médiuns espíritas, não. Eu estou falando de pedagogos,
psicoterapeutas, filósofos, que tentam entender como é que o homem, há 2000 anos atrás, já falava de uma qualidade magnífica, falava de uma realidade presente no século XXI. E mais ainda, para nós espíritas, Jesus não é atual, Jesus é vanguarda. Ele está no amanhã da humanidade. Ele é o futuro. Estudar o Evangelho é entender definitivamente que Ele está apresentando para toda a criatura da terra aquilo que nós deveríamos alcançar ao longo dos séculos. Depois que Ele passou toda a noite meditando em êxtase, no monte de recolhimento, sozinho. Naquela noite Ele não permitiu nenhum dos apóstolos lhe acompanhar. Recolheu-se, como lhe era de hábito, e em profunda meditação, com certeza, dilatou as suas potencialidades já quase infinitas, e entrando em relação profunda com Deus, eu e o Pai somos um. Jesus antevia todo o seu sacrifício do amanhã. Naquela noite, potencializado os seus recursos, Ele tornou-se um verdadeiro e poderoso imã, além do seu magnetismo tradicional. Com aquela postura, com aquele recolhimento íntimo, Ele alcançou as estrelas. Ao retornar aos primeiros raios da manhã, todos perceberam que Ele estava diferente. Alguma coisa havia acontecido, mas ninguém ousava lhe perguntar. Havia uma vibração, um magnetismo, uma atmosfera que atraía as almas como nunca em todos os outros dias que Ele passara na terra. Multidão como aquela passara a lhe acompanhar. Mariposas atraídas pela luz. As pessoas não sabiam dizer, mas algo dentro delas convidava cada uma delas para se aproximar dele. Ele estava com uma luz, com um brilho diferente naquela manhã. E quando ele se aproximou do lado leste, às margens do Tiberíades, do grande mar da Galileia, ele olha para trás e o seu olhar cheio de compaixão identifica aquela multidão que alguns historiadores dizem que foi ao entorno de 3.000 pessoas. Outros chegam a falar que 5.000 pessoas o estavam acompanhando. E tomado por uma piedade imensa, pelas dores daquela multidão, porque o seu olhar era um olhar de raio-x. Ele olhava e penetrava as vidas e penetrava as almas. Ele vasculhava o coração, porque cada uma daquelas pessoas, na verdade, eram ovelhas do seu rebanho. E ao olhar a dor profunda de cada um deles, de uma mãe aflita, de uma menina paralítica, de um homem cego, daquele que não escutava, do atormentado do possesso, do tomado do possuído, ele, cheio de um amor infinito, sobe um pouco o monte e, olhando para a dor do mundo, entrega para a humanidade o mais belo poema que os nossos ouvidos podem perceber: o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E o que é o Sermão da Montanha? Senão a autobiografia de Jesus. Porque todas as 8 bem-aventuranças ele vivia. As 8 bem-aventuranças eram o seu estado de alma. Quando ele apresentou para a humanidade o Sermão do Monte, ele que era o Filho do Homem, ou seja, o futuro da humanidade, para onde todos nós nos dirigimos, ele lega um tratado que representa as leis universais. O Sermão da Montanha significa as leis do universo e significa sua autobiografia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lágrima, dor, sofrimento
Faz parte da experiência evolutiva das almas em condições como a nossa. Passar por dor é uma necessidade de cada um de nós, sem qualquer visão masoquista, mas constatação da necessidade da alma. E por que nós temos necessidade da dor? Porque ainda não temos a maturidade de permitir ao amor cantar a vida dentro de nós como deveria. Então, quando nós não permitimos ao amor cantar a nossa existência, eis que se faz necessária a dor para traçar as diretrizes, para abrir clareias da alma, para dilatar a sensibilidade e nos fazer sentir que a dor do outro nós a conhecemos porque também já a passamos. Então ele nos apresenta que a lágrima do que sofre com resignação é bem-aventurada, porque estes serão consolados de suas dores. Não basta sofrer, porque dor todo mundo passa. É preciso saber passar e lidar com a dor, uma grande dificuldade que nós temos. Temos ou não temos dificuldade de lidar com dor? Como temos? Seja ela de que natureza for. A dor das perdas. Como temos dificuldade de lidar com perdas? Perdas de um ente querido, perda de um emprego, perda de um amor, de um relacionamento afetivo. Como temos dificuldade? Medo da morte. Recordo-me que com 9 anos de idade eu olhava para minha mãe e meu pai e ficava sentindo, meu Deus, um dia eles vão morrer. Aquilo me incomodava tanto. Talvez quem aqui já não olhou para os seus pais quando era pequenininho ou mais jovem e pensava, ele ou ela vai morrer. E outros ainda hoje adultos que tem seu pai e sua mãe também olha para eles dentro de casa e como eu vou suportar, como eu vou lidar quando eles partirem? Até espírita, que sabe que a morte não existe, tem uma dificuldade tremenda de lidar com o fato. Ao ponto que alguns até trabalhadores, diante do desencarne de um ente querido, do pai ou da mãe, gritaram, eu não aceito. E alguém vai dizer, espírita falar isso. Eu estou falando do que eu vivi, do que eu escutei, do que presenciei. Como é difícil a gente lidar, sabendo que a morte é apenas uma mudança de estado vibratório, uma mudança de dimensão. Deixar uma vibração mais pesada e passar para uma vibração mais leve. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade de aceitar a morte, a vida da alma. Como eu faço para entender melhor a morte? Claro, boa pergunta. A filosofia já nos diz, não se pode compreender a vida sem tentar entender a morte. São irmãs siamesas. Vida e morte são irmãs gêmeas e representam a mesma dimensão. Como lidar? Como entender o fenômeno da morte? O que é morrer? Eu gosto sempre de dar o exemplo da chaleira d'água. Vamos fazer café. Bote a chaleira cheia de água no fogo para preparar para fazer o café. E vá conversar com os vizinhos. Vá visitar. Conversa básica. Conversa bem. Começa a se falar da vida dos outros. Conversa ali. Daqui a pouco, mais ou menos 30 minutos. Meu Deus! Deixei a chaleira no fogo. Aí corre. Quando chega na cozinha, já está vendo só aquela fumacinha saindo e desaparecendo mais ou menos nessa altura. Por que desaparece? Você não vê a fumaça o tempo todo. Um detalhe importante. Quando levanta a tampa da chaleira, o que é que encontra dentro? Hã? Nada. Evaporou. O que é que aconteceu? A evaporação é a que nós chamamos morte. Escapa da visão da pessoa porque as moléculas da água, sob a ação da temperatura alta, entram numa vibração diferente e escapa ao nosso poder. Entra numa outra vibração e entra, portanto, num outro estágio. Mas a mesma molécula d'água está no ambiente da cozinha. Se você tivesse uma máquina de decantação, você poderia trazer esta mesma umidade que está ali e voltar a ser água e pingar novamente. Se você conseguir isso, você está reencarnando a água. E pegue a água agora líquida de volta e leve para o freezer.
Dali a algum tempo você vai ter o quê? Gelo, água sólida, ou seja, ali no gelo é a reencarnação da Terra. Matéria densa, pesada, mundo atrasado. Estamos no segundo degrau da evolução do universo. Estamos numa penitenciária. Vamos arrebentar para a gente não andar tanto com o nariz arrebentado como a gente anda. No segundo degrau da evolução do universo. E na penitenciária, lá em Recife, é o Aníbal Bruno. Pronto, estamos morando no Aníbal Bruno do universo. Agora, uns estão em regime fechado. São aqueles que quando desencarnam ficam aqui mesmo na crosta dos umbrais. Outros estão em regime semi-aberto. Vai para cidades espirituais, se preparando para novas encarnações. Ou seja, trabalha fora de dia e noite tem que dormir na selva. E raros, mas tem, consegue a libertação plena, paga as suas contas, fica perfeito, não tem mais dívida nenhuma, feito tudo e vai embora. Nascer em mundos mais avançados. Então, por esse prisma, é fácil a gente entender o fenômeno da vida e o fenômeno da morte. Com a simplicidade encantadora, o problema é a gente internalizar essa reflexão. E Jesus já chama a atenção sobre isso. Em todas as suas passagens, Ele nos convida, através das bem-aventuranças, chorar. A dor é importante na trajetória da alma. O sofrimento não, é uma opção nossa. Dor é instrumento pedagógico do universo. Sofrimento é posicionamento da alma perante a dor. Exemplo: desencarne do ente querido, dói. Todo mundo sente saudade, espírito de qualquer pessoa. A saudade, a ausência da presença física dói. Claro, pode chorar, a espírita também chora. Mas não chora com revolta. Quando é que a perda de um ente querido vira sofrimento? Quando a pessoa diz, eu não aceito. Por que minha mãe? Por que tinha que ser mãe dos outros? Mãe de espírita não morre? Mãe de médium não se encarna? Pai de trabalhador cristão não passa para outra dimensão? Claro que sim. Quando eu não aceito, quando eu me revolto, aí vira sofrimento. Então, é uma reflexão interessante. Não basta passar pela dor. A dor é um instrumento de ensinamento. É importante saber como viver a experiência da dor. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Por que que Jesus nesta passagem diz bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, quando em outras ele fala e promete o céu? Coube ao Espiritismo nos explicar. Porque a terra está passando para uma condição melhor e só reencarnará aqui dentro em breve as almas voltadas para o bem. Se uma alma é voltada para o bem, ela já automaticamente começa a experienciar a mansuetude. Porque quanto mais devotado com sinceridade ao bem e a alguém, mais o seu coração é manso, tranquilo. Então o manso herdará a terra, conquistará este mundo, além de conquistar a terra da própria alma. Bem-aventurados os pacíficos, pacificadores. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aquela passagem inesquecível do perdão. Um homem que deve ao seu rei muitas moedas, e o rei diz, fica tranquilo, eu te perdoo, vai em paz. E aquele homem, feliz porque o rei perdoou a sua dívida, lembra-se que tem um amigo que deve a ele. Aí vai cobrar do amigo. O amigo que depois moeda começou, não, eu quero minha moeda, mas não tem agora, eu quero, senão você vai ser preso. E aí o rei ficou sabendo que aquele homem que ele havia perdoado estava cobrando de uma forma cruel e dura quem lhe devia. Disse, é assim? Traz ele de volta. Ele vai responder pelo débito dele. É claro que não é Deus fazendo assim, mas é demonstrando que aquele que é misericordioso, submetido à lei de causa e efeito, traz-nos um ensinamento maravilhoso, de uma profundidade intelectual magnífica, ao demonstrar para nós aquilo que muitos acham complexo, que é o poder da escolha da alma.
eles falam em fatalismo, fatalidade, determinismo, religiosos, não tudo está escrito nas estrelas. Eu discordo veementemente, baseado nos conhecimentos espíritas. Primeiro, porque senão todos seríamos apenas marionetes nas mãos de Deus. Não teríamos mérito algum ou demérito. Se tudo já está escrito na estrela, então se você ajuda alguém é porque estava escrito, não é porque você é bom. E se você sofre um impacto negativo, também não adianta fazer nenhum esforço para melhorar, porque já estava escrito na estrela. Não, a doutrina espírita mostra-nos que nós temos um planejamento quando viemos para a Terra. Porém, esse planejamento é suscetível de ser piorado ou melhorado, de conformidade com as escolhas que nós fazemos pelo livre-arbítrio. Quando eu fui convidado para vir a essa semana espírita, mais um ano, eu poderia ter aceito ou não. Mas como eu me lembrei de vocês, aceitei, trazendo um abraço para vocês, da cidade mais bonita do Brasil, que é Recife, depois de Natal. Então, o poder da escolha de cada um de nós temos o poder de escolher. Nós temos o poder de escolher ficar desanimado, se entregar à melancolia, se deixar levar pela depressão, ficar amargurado pelo canto. Ninguém gosta de mim. Você pode escolher esse caminho. Ficar dentro de casa, comendo pipoca, pizza, qualquer outra coisa para importante, porque ninguém gosta de você. Ou você pode dizer, não, eu me amo. E eu estou botando coisa na minha cabeça, as pessoas podem me amar. E tem mais, ser amado é consequência. Ninguém planta, ninguém colhe o que não planta, só se colhe aquilo que plantou. Então sentir-se amado, antes de mais nada, passa por um fenômeno proativo, realizador. Eu preciso desencadear o ato. Não tenho que ficar esperando que as pessoas me amem. Eu preciso amar primeiro. Jesus já colocava isso no seu evangelho, com a beleza exponencial, quando ele dizia que toda a lei e o profeta estava estruturado em amar ao próximo como a si mesmo. Nítido e claro, a lei de causa e efeito está na boca de Jesus, quando ele diz a cada um conforme as suas obras. Ele deixou claro que ninguém tem privilégio perante a lei de Deus, nem mesmo porque segue a ele. E até hoje em dia tem religioso, espírita, católico, o que for, que acha que basta, mas meu irmão, eu faço campanha do quilo. Por que eu estou com problema na família? E quem foi que disse que fazer campanha do quilo tira problema de família? Olha, eu não perco uma reunião de desobsessão e minha filha está com mim. Quem foi que disse? É o velho sentimento de comércio. Eu estou trabalhando lá no centro porque eu não quero sofrer. Visão equivocada, até que um dia a gente desperte que servir ao próximo e amar o semelhante é algo que a gente vai fazer por amor ao bem e por sentir a plenitude e a felicidade que isso vai trazer para cada ser. E não porque queremos impedir passar por provação. Se fosse assim, Chico Xavier não tinha feito 8 cirurgias, arrancado um tumor do calcanhar, tinha o olho que sangrava, feridas na cabeça, problemas na coluna, seríssimo problema de glaucoma, terríveis provações que ele passou. E foi um homem que passou aqui amando. Então, essa reflexão de que todos nós somos filhos de nós mesmos e que podemos dar uma guinada na nossa vida, não está tudo determinado, não. Um espírita, falando com um amigo dele que era cético, e esse amigo era um tanto quanto cético para o espiritismo, mas ele até acreditava que existia um Deus, mas ele era fatalista. Tudo já estava escrito. E era a tertúlia filosófica dos dois, era sobre isso. E o espírito não é assim. Se eu levar uma topada, porque já estava previsto a topada. E o espírita tentava convencê-lo. Quando um dia ele saiu da reunião pública da casa espírita, ao dobrar a esquina, um assaltante apareceu e colocou o revólver na cabeça dos dois e anunciou o assalto dizendo assim: ou dinheiro ou a vida. O espírita, que eu acho que era Potifar,
Olhou para o amigo cego e diz agora que a gente não tem poder de escolha. O dinheiro com a vida ficaram vivos. Deram o dinheiro, o relógio, o celular e tudo tinha direito. Mas ele podia ter a escolha de brigar com o assaltante, de negar e ia levar uma bala. Então, nós somos construtores da nossa vida. Jesus, que ele sendo a luz do mundo, em que sentido? Luz, qual é o sinônimo para a luz? Qual é a representatividade da luz? Leveza, beleza, contentamento. Então ele é a leveza da vida. E ele aponta para a criatura o rumo que nós devemos tomar. Jesus era proativo por natureza. Em todo o Evangelho ele nos propõe tomarmos posse da grandeza que repousa em nós. Ele nos diz e nos mostra: vós sois deuses, como foi citado aqui. E nas próprias bem-aventuranças, depois das 8, ele diz mais embaixo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal para auxiliar no sabor da sua vida. Na época de Jesus não tinha freezer nem geladeira. Conservava-se o alimento com sal, daí a sua importância extraordinária. Então, a pessoa que não quer que a sua vida comece a entrar em decomposição, evita, porque muita gente só falta deitar e já está em decomposição. Não acredita em si mesmo, vive anêmico, amarelado, angustiado e vive se arrastando pelos cantos. Essa pessoa está em decomposição. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Conserve a sua vida e dê sabor à sua existência. Creia em você, creia em mim também, porque o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais ainda. Primeira pergunta idiota da noite: Jesus era mentiroso? Gente, eu estou assustado. O pessoal acha que é. Eu vou repetir a pergunta, porque eu fiquei perplexo agora. Jesus era mentiroso? Se ele não mentia, porque o espírito puro daquela envergadura não mente, jamais. E ele disse: o que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Ele estava dizendo claramente: eu posso curar o leproso, você pode andar sobre as águas, ele pode curar o cego, você pode multiplicar pães e peixes. E por que a gente não faz isso? Ele não mentia. Se ele disse: o que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Aí está uma assertiva que ele colocara, que deve ampliar os nossos horizontes e fazer a gente sair do pobrismo que caracteriza a nossa vida. Porque nós ainda nos sentimos mendigos do universo quando somos filhos da luz. Nos sentimos párias, rebeldes da existência, quando na verdade temos um potencial, um tesouro extraordinário e magnífico. Então ele disse: vós sois a luz do mundo. Luz é leveza, a nossa vida pode e deve ganhar leveza, beleza, amplitude e poder. Nós temos o poder em nós. Ele que é a luz do mundo disse que nós também éramos luz do mundo e que podemos clarear, ao invés de vivermos obscurecidos numa vida tormentosa e sombria. Ele disse: assuma a sua capacidade de amar. Ame, não tenha medo de amar, glorifique a sua vida, sorria, saia sorrindo para a existência, seja bem-aventurado. Quantas pessoas não existem que nunca mais, faz tempo que não olha a estrela no céu? Eu não vou perguntar aqui não, porque eu sei que vocês já hoje já olham a estrela no céu. Porque o pessimista ele só olha para a lama, só olha para baixo. Mas aquele que traz a certeza da sua imortalidade e a grandeza da proposta do Evangelho de Jesus para a sua vida, nunca esquece que há estrelas piscando no céu. As estrelas, o seu brilho, sem dúvida que é do passado, porque é o tempo que aquela luz chegou até nós, aquela estrela nem pode existir mais. Mas simbolicamente o brilho das estrelas representa também acenos do futuro, que é para onde nós estamos nos dirigindo. O otimista, sem perder a observação da rua, porque com os buracos que nós temos pode cair um buraco,
Fica olhando para o chão, mas olha de vez em quando para as estrelas. Mas, sobretudo, quando não tiver buraco, e se não tiver estrelas, olhe para o horizonte. Quem olha para o horizonte, diz que está confiante e capaz de vencer qualquer desafio. Quem olha para o horizonte sabe que tem lugar para chegar. Quem olha para baixo vê apenas os próprios pés pisando na dificuldade. Olhe para o horizonte. Veja o deprimido. Característica física do deprimido: os ombros arreiam, o rosto arreia, os olhos arreiam, a bochecha cai, a força da gravidade é terrível. Puxa tudo para baixo. Já o construtivo ergue-se quando ele entra no lugar sem arrogância. As pessoas percebem: chegou aí alguém seguro de si, alguém que acredita na vida, que não tem medo das provações, que não se entrega ao abatimento. Eu comecei aqui, olha, são 9h05, eu não vou. Tem 5 minutos, né? 15. Vocês aguentam mais 15 minutos? Massagem no ego, quem aguenta levante a mão. 11h30 eu concluo. Então essas bem-aventuranças, quando ele vai destrinchando para a gente, é mostrando que olhe para você e torne-se bem-aventurados, torne-se feliz, torne-se leve. Bem-aventurados, se alguém não lhe compreende, se alguém não entende a sua opção pela honestidade e pela dignidade, lembre-se: bem-aventurados que sofrem perseguição e calúnia por causa do meu nome. Olha que coisa fenomenal, coisa magistral. Depois das 8 bem-aventuranças, então, como não entender que aí nós temos uma bússola, um roteiro, um caminho para seguirmos? Não vamos alcançar essa bem-aventurança de um dia para outro, não. Mas nós devemos começar. E o começo é exatamente esse: os primeiros passos, a primeira trajetória, os grandes desafios ou os pequenos desafios do dia a dia. Jesus, a luz para o nosso caminho. Li um artigo da revista Science, traduzido, que dizia assim: os pesquisadores chegaram à conclusão que a falta de perdão já é um problema de saúde pública. Muita gente está doente porque não usa o perdão. Médicos de universidades americanas e europeias, publicado na revista Science há uns anos atrás. Isso é interessante porque é a nossa ciência confirmando Jesus, quando ele disse, não por acaso, perdoa, não 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes. Quem não perdoa ao outro ou a si mesmo, fica escravo das doenças. Muitas vezes, mas eu não tenho a quem perdoar, não tenho mágoa de ninguém, mas tem mágoa de si mesmo. Tem ressentimento das escolhas equivocadas que fez na vida. Ah, meu Deus, há 40 anos atrás eu amava tanto aquele homem, mas fui atrás de uma linha, casei com essa mala sem nada. E o homem que ela gostava, não casou. Ah, tive chance de ir embora, fazer uma viagem para estudar, para me formar na Harvard, mas fiquei com medo que o pai me disse: minha filha vai para longe de mim e fiquei aqui. Como eu me arrependo. Não adianta, perdoe-se. Dê a você o direito de ter vivido. Foi equívoco ou não, foi uma experiência. O importante é você daqui por diante. Ah, mas eu já errei muito. E quem não errou? Uma moça chegou essa semana lá na nossa instituição: olha, eu estou com tanta vergonha, eu sou simpatizante espírita, mas já cometi tanto erro. Olha, eu já cometi tanto pecado, minha filha, vai aí. Se o problema for pecado, não tem sempre espírito aberto em lugar nenhum da terra. Fecha a balança. Não escapa uma, com as raríssimas exceções de praxe. Todos nós temos problemas não resolvidos. Caímos, nós caímos. O importante é não ficar caído. Levante-se. Se você errou e tem consciência do erro, erga-se, aprenda. Porque a sabedoria nasce quando nós aprendemos a assimilar o nosso próprio erro. Aí é maravilhoso. Levante a cabeça e vá adiante. Erga-se, caminhe. Não importa, errou, levante, errou, corrija.
Vai adiante agora. Cair no erro. Fica lá naquela lama. Eu me espojei da lama assim. O problema é você ficar 1h30 deitado na lama dizendo, cair na lama. Levante, toma um banho, troca de roupa. Saia limpio de novo. Então, cuidado para não cair de novo na lama. Principalmente na mesma lama, porque aí já é demência. E vai em frente. Quando eu estava começando minha atividade espírita, palestra, 35 anos atrás, eu fiz uma palestra sobre o amor. Linda. Eu senti que estava inspirado. Flutuava. Quando eu terminei, chorava as pessoas, eu chorava também. Aquela alegria, as pessoas vieram me abraçar, aquela palavra de estímulo, de carinho. Meu Deus, eu não tinha pensado daquele jeito. Quando eu voltei para casa, neófito, novo, sem experiência, caí numa tristeza. Comecei a me condenar. Meu Deus, eu ainda não vivo nada daquilo que eu falei para as pessoas. Olha o grau de consciência. E começou a me incomodar, dormir mal. No outro dia saí pela avenida, porque espírito é dramático, né? Todo espírito é dramático. Eu saí chorando pela avenida. Sofredor, a lágrima caindo. E eu ouvi, gente, porque eu escuto mais do que vejo. Ouvi a expressão sonora daquele espírito que treinou a minha psicografia, que o espírito Eliel. E me perguntou claramente, mas tranquilo, o que é que você tem? As pessoas passavam por mim meio assustadas, porque imagina, um rapaz novo, cabelos compridos, chorando, e eu acho que eu não estava pensando, eu devia estar falando Bodhisattva. A cena era dantesca. E aí quando ele perguntou o que foi, eu já estava acostumado com a presença dele, e eu disse, aí eu lembrou meu drama, né? Quando a gente está assim, que alguém diz, o que é que você tem? Pronto, a gente pisava. Aí que eu chorei no meio da rua. Aí eu disse, meu irmão, eu sou hipócrita. As pessoas ficaram tão empolgadas quando eu falei sobre o amor, e eu ainda não consigo ver nada daquilo, muito pouco. E eu vi um risinho, dúvida. Os espíritos também são bons. Um risinho enorme, meu filho. A sua tarefa, assim como a nossa, os bons espíritos têm essa característica, eles ombreiam conosco. A sua tarefa, assim como a nossa, é de sermos carteiros de Deus. Vai entregar a mensagem. E de tanto entregar a mensagem, um dia, meu filho, você será a mensagem. Gente, subiu um carro, vocês sabem, menopausa. Senti um calor, no caso dos homens é menopausa. Um calor enorme. Foi me dando um entusiasmo, dúvida. Eu já me vi de amarelo e azul, carteiro de Deus. Ninguém me segurou mais. Me afastei da autocondenação e disse para mim mesmo, vou entregar a mensagem. Um dia eu serei a mensagem. Isso é que importa. Eu posso até não viver, mas se alguém se orientar por algo que eu disse, já foi o bem. Até que um dia eu vou sentir que eu tenho que colocar em mim mesmo o bem que eu estou entregando para os outros. Não é verdade? Então vamos amar, ou fazer dentro do que é possível. Mas eu não consigo ainda amar como Francisco de Assis. Ame então como Assis, mas ame. Um dia você será Francisco também. Sem problema. Dedique-se. Então Jesus, essa luz do mundo, é também o maior causador de tumulto na nossa vida. Jesus é o maior produtor de caos na vida de uma pessoa. Porque não é fácil o que ele propõe para a gente. Quem deseja segui-lo tem a vida revirada de cabeça para baixo. Porque ele aparece e diz assim: amai os vossos inimigos. A gente não sabe nem amar os amigos. A gente fica com raiva, fica de mal, fica brigado, aí volta, sai aquela confusão. Ele aparece e diz assim: orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente não vai ouvir, mal lembra de orar. No máximo de familiar é a esposa, marido e filho. Olha lá, tio, avô é agregado, não entra. Quanto mais orar pelos que nos perseguem e caluniam, quanto mais orar por aqueles que a gente acha que quer nos fazer mal, é ou não é um tumulto na vida de alguém? Ele aparece e diz assim: se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000 com ele.
a gente já vai tomar vontade, porque está brigando 1000. Ele manda a gente caminhar 2000. O que é que ele quis dizer com isso? Faça além do que lhe pedem. Dê à criatura que necessita mais do que ele está pedindo, porque quase sempre quem pede, pede um tanto menos do que necessita. Se alguém te leva, te rouba a blusa, dê também a túnica. Claro que isso não vai ao pé da letra, para ninguém aqui sair da rua aqui, em Ponta Negra, aí o assaltante, e aí o celular e o relógio. Você dá, na hora que o assaltante está indo embora, moço, o senhor esqueceu minha carteira, né? Claro que não é isso que Jesus está pedindo. Dar a túnica também é olhe nos olhos de quem está lhe pedindo algo, porque quem pede geralmente sente-se humilhado. Mas aprenda a não esperar que a dor bata a sua porta. Vá à porta da dor. Porque é muito bom a gente ficar em casa, olha, ninguém chegou na minha porta, ninguém sai sem receber alguma coisa. Sim, mas se ninguém chegar, você não faz nada com ninguém. Olha, bateu na minha porta, se for aquelas casas do interior, conjugada, que não tem janela lateral. É aquele corredor imenso que dá para lugar nenhum, que sai de uma cozinha escura lá dentro. E não tem cigarro. Aí a pessoa está lá na cozinha, e o pobre aqui, cuidado, de uma forma, mal consegue bater palma. A pessoa não escuta. Ir além é, se alguém lhe pediu mesmo em casa, está pedindo um pedaço de pão, leve o pão. Mas além do pão, olhe nos olhos dele e pergunte: de onde você é, amigo? Isso é ir além. Porque essas pessoas sabem que as pessoas não se interessam por elas. Vão estranhar. Puxa, por que ele quer saber de mim? Porque ninguém há muito tempo que ninguém se preocupa com eles. Vamos falar de um trauma agora brasileiro. Copa do Mundo. Vamos supor, no nosso exercício de imaginação, final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. 45 minutos do segundo tempo, já se preparando para a prorrogação, pênalti em favor do Brasil. Neymar vai bater. Expectativa, a nação prestes a pular de alegria. De repente, quando Neymar está ajeitando a bola, alguém bate na sua bola. É um mendigo. Uma esmolinha, por favor. O desespero. Tem gente para ser assim, achar que manda aquele homem entrar ali, por favor, para perder o pênalti. Ou outro vai mandar desesperado que alguém leve. Quem de nós iríamos na hora do pênalti levar a comida para aquele homem que está pedindo? Chegando ao paroxismo, ao exagero dessa imagem, é ir além daquilo que estão solicitando de nós. Ele causa um tumulto porque ele diz: perdoa não 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes. Causa um rebuliço tremendo porque diz: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Não deixe a sua cruz, nem me dê. Traga. Porque a gente adora entregar para Jesus a cruz da gente. Vou entregar minha vida a Jesus. E ele nunca prometeu levar a cruz de cada um de nós. Ele disse: traga a sua cruz, seus problemas, suas dores, suas provações, suas expiações. Agora, se você vier por onde eu estou apontando, se dará bem. A porta é estreita. Foi isso que ele disse. E ainda disse mais: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: vinde a mim que eu vou resolver sua parada. Não, eu vou aliviar. O peso da sua consciência é você que tem que fazer desaparecer pela reforma íntima, pelo exercício do bem, pelo desejo ardente de ser irmão do seu irmão, amigo dos amigos, amigo protetor dos inimigos. Ele causa um reboliço porque ele diz: vem, sai do teu barco que é zona de conforto e vem andar nas águas turvas da tempestade. Vem enfrentar os relâmpagos das tuas provações. Vem enfrentar, porventura, o rebombar dos trovões das tuas provas. Vem enfrentar as ondas terríveis e ameaçadoras das tuas quedas espetaculares de ontem. Mas vem confiando em mim, porque irás malhar sobre as águas, como eu estou sobre as águas agora. Como se ele dissesse para nós: Pedros de hoje, saia da sua zona de conforto,
Saia da acomodação da falsa fé, da falsa religiosidade, daquele que dá uma pequena esmola para dizer que estou quente com Deus, que vai para a hóstia aos domingos, ou faz a sua confissão para ficar de bem com a consciência, embora venha criar problemas depois, que vai tomar um passe para se limpar na semana e se suja no outro dia do passe. Não podemos permanecer vinculados a esse tipo de mecanismo, que é um mecanismo passivo. O mecanismo do Evangelho é dinâmico, ativo, realizador. Cada alma necessita construir a si mesmo. É essa a mensagem da luz do mundo para todos nós. Aquele que é a alma de nossa alma, o amor do nosso amor, aquele pastor que conhece cada uma das suas ovelhas como ele nos conhece a fundo e nos conhece plenamente. Tomado por ele, nós vamos um dia abrir os olhos e dizer todas as manhãs ao despertar para a humanidade: hoje eu acordei feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor, sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor, pois se um dia quiseres andar nos espaços feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a missão do Mestre Jesus. Pois caminhei sem saber aonde ir. Nesses caminhos tantas vezes me perdi, e o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade e para a vida, a estrada florida para Deus caminharei. E quando a nuvem de tempestade ameaçar a nossa paz, vamos lembrar definitivamente o que disse o poeta da música popular brasileira: o arco-íris é sempre mais lindo depois dos temporais. Muito obrigado e muita paz. Agradecemos ao Senhor Frederico Menezes pela sua linda palestra e pela clareza dos conhecimentos compartilhados. Queridos irmãos, solicito que aguardem só mais um pouco. O nosso evento ainda tem alguns minutos e ele foi preparado com muito carinho para cada um dos senhores. Informo ainda que o SEIC encontra-se com um novo site, este que está aqui exposto, e convidamos a todos para o acessarem. Informamos que os DVDs do Sr. Frederico Menezes encontram-se à venda em nossa livraria, localizada na área externa. Na parte superior de algumas das mensagens entregues por nossa equipe de recepção, há o credenciamento para receber um brinde desta 18ª Semana Espírita. Os contemplados poderão retirá-lo na livraria. Mais uma vez lembramos que a palestra de hoje foi gravada. Os interessados em adquirir cópia podem procurar o estande de DVDs na área externa. A lanchonete e a livraria continuam em funcionamento. As camisetas do SEIC com o tema da 18ª Semana Espírita de Ponta Negra também estão à venda. Colabore, vista a camisa do SEIC. O Centro Espírita Irmãos do Caminho agradece ao Senhor Frederico Menezes e aos integrantes da mesa por suas participações. E para encerrar nossa programação da noite, convidamos o senhor Ricardo Torres, presidente do Centro Espírita André Luiz, para proferir a prece final.
Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Jesus, Divino Mestre, estamos chegando ao término das atividades de mais um dia da Jornada Espírita de Ponta Negra. É grande a nossa alegria pelas dádivas recebidas nesta noite, momento em que te agradecemos, Divino Amigo, com esta simples e humilde prece, por todas as bênçãos recebidas por cada um de nós, à medida do merecimento de cada um, pelos ensinamentos aqui ministrados, que certamente calarão fundo no íntimo de cada um de nós e servirá de vetor que transformará as nossas almas redentoras. Permita-nos, amado Mestre, rogar que essas bênçãos possam se espargir por toda a Ponta Negra, levando aos lares de cada um